Concepções de mundo, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco sobre direito e literatura. Essa questão da concepções de mundo tem a ver, obviamente, com aquilo que se diz no cotidiano, cada um tem sua opinião, isto é relativo, o que causa um problemão, por exemplo, no próprio livro que a Catherine trouxe e que tenta ser resolvido pelo livro do Adriano e que é problematizado pelo Macunaíma, né? Então, você falava no intervalo também... Uma das camadas assim, subliminares, assim, extremamente exigentes, né, para o leitor é que o Coetzee introduz o problema do relativismo de uma maneira assim, en passant, de que a gente quase não se dá conta. Primeiro, tem os homens que discutem durante as suas pausas do trabalho árduo, né, discussões filosóficas sobre Platão, uma crítica de Platão, feito de uma maneira tão pedestre, tão absurda que no primeiro momento a gente acha, bom, isso simplesmente ia fora. Se a gente não soubesse que o Coetzee domina perfeitamente esse domínio, a gente achava que, bom, o autor rateou. Depois, ele cita Goethe, né? Cita um poema famosíssimo, né? O Erlkönig, o rei daquelas árvores, introduzindo alterações assim meio absurdas que não fazem um outro sentido e simplesmente deliberadamente introduzir uma coisa idiosincrática. E a coisa vai se agravando, né, quando um menino que se coloca como a verdade, como Jesus pregando para os sábios do templo, né, coloca sua verdade totalmente idiosincrática. Ele não sabe ler, ele se recusa de ler, né? Como Macunaíma poderia dizer que como índio brasileiro ele não precisa da escrita, né? Mas porque tem uma outra maneira de ler que é pelas imagens, né? Então ele afirma que ele está lendo Dom Quixote, que é o livro dele, mas ele cria o seu Dom Quixote, né? Então uma língua privada. E também termina... E essa é uma questão importante da língua privada, porque na filosofia depois vai ser uma boa discussão do Wittgenstein. Então, o pai dele tenta ainda, assim, fazer ele entender, né, que tem ali um problema, né, mas o menino que é a verdade, né, que se coloca, que diz essas coisas crísticas, né, se coloca como a verdade, ele termina ditando também o que é um fato. Né? Então, a própria fatualidade não é mais a interpretação da escrita, a interpretação das imagens, mas é simplesmente a fatualidade está começando a ficar duvidosa. Né? Então, é um livro que introduz de maneira muito interessante e muito subliminar, né, um dos grandes problemas da nossa sociedade multicultural e aberta. Claro. Mas uma pergunta, e eles seguem o menino? Alguém segue o menino? Ou ele sozinho... Não, é só a mãe e o pai autopraticamente, é só a mãe e o pai, por relações afetivas óbvias. E ao final ele foge. Ele não tem ainda seguidores, não tem seguidores. Porque ele é apenas o primeiro broto, né, da afirmação de uma individualidade, mas dessa individualidade que justamente leva, cuja única solução seria uma homogeneização das diferenças. Tem um pouco, né? Então, é um tipo de... Interessantemente, para o filósofo, o romance é muito interessante porque aquela homogeneização da sociedade, onde tudo é igual, onde não tem tensões, na verdade é resultado do apagamento do excesso de tensões que nós estamos vivendo hoje. Tem alguma coisa com um pouco da crítica que Lewis Carroll faz aos sofistas, ou na questão do eu dou as palavras no sentido que eu quero, uma espécie assim de Ampk-Dumpk, que o Ampk-Dumpk está presente no nosso cotidiano. Por exemplo, eu vou perguntar para ela daqui a pouco, para Flaviane, os juízes ou o Supremo Tribunal mesmo, onde está escrito X, leia-se Y. Por quê? Porque sim. Porque sim, mas como é que isso funciona na nossa sociedade? A pessoa que introduz isso com um certo aplomb, com uma certa energia, com um certo jeito, ela consegue levar, né? O que o Coetzee faz, ele desdramatiza esses atos performativos com que o juiz consegue, de certa forma, embromar e, no momento, levar, roubar a cena. Né? Então, o Coetzee tenta desdramatizar para colocar a nu
que o rei está, né, para deixar claro que o rei está nu. Ele nos oferece apenas uma boa crítica ao relativismo. Exatamente, esse texto. o esqueleto prosaico, né, que a gente fica naquele sem saber o que dizer, assim meio inquieto, né? Ele nos coloca diante da inquietude que isso deveria nos causar, né? Em vez do escândalo, do tchê-tchê-tchê, que todo mundo fica falando, olha o que ele fez, e a gente se encanta tanto com o seu próprio escândalo que esquece de arrumar o problema. Prato cheio para o Adriano, que é um filósofo da cepa, que gosta dessa temática aí, né? Pois eu estava aqui pensando, porque a pergunta que eu fiz é, alguém segue? Porque se ninguém segue, então, quer dizer, isso é um dos mitos sobre o relativismo. Não há relativismo, né? Quer dizer, no fundo, assim, não há essa história de qualquer um diz qualquer coisa e tudo bem. Sobretudo, não há isso em âmbitos de interesse comum, que são os âmbitos que são coordenados por valores mais rígidos, o âmbito da moralidade, o âmbito do direito, que está aí para resolver conflitos. Então, aí não há. Agora, na medida em que ele consegue se comunicar e as pessoas vão seguindo, então aí nós vemos o processo, que é interessante olhar também a estrutura social, como é que a densidade política vai crescendo. E nós temos que, não podemos, de novo, sou muito funcionalista nisso, o direito não pode ser a morte da política. Claro. Você compreende? Quer dizer, há uma dimensão política social que é fundamental. O direito não é não costura a sociedade. Pode ser usado para demonizar a política, que o primeiro erro é a demonização da política. Claro. Né? Então, quer dizer, a reserva do espaço da política, porque os conflitos não podem ser resolvidos. No fundo, o direito é acionado quando claudicou a política. Claro. Não temos como resolver de outro modo. Então, vamos resolver desta maneira, e essa maneira será uma maneira imperfeita. Né? A maneira mais perfeita de resolver é a maneira política, no fundo. Porque a maneira política, ela obriga que alguém fale, mesmo que seja uma coisa muito estranha, mas que seja seguido. Porque se ele não for seguido... Não existe. Agora, para retomar essa tua ideia, não é imputacional. Essa questão de quem segue, né, é jogada para o leitor, né? Porque o livro coloca para o leitor o problema de saber, puxa vida, com quem eu me identifico com essa mesmice, né, dessa sociedade homogeneizada que procura enquadrar o menino, ou eu sigo esse maluco, né, cujas afirmações peremptórias são... Mas ele não consegue conviver naquela sociedade e foge. Exatamente. Ele e os pais fogem, né? Então é a Santa Família que foge para o deserto, né? Assim, atravessando o deserto. Sim, bom, esse era o parte interessante, porque isso eu tinha entendido. Ele vai para o deserto. E esse ir para o deserto é o místico, que é diferente do religioso. O místico não é o que consegue conviver em sociedade. Por quê? Porque o movimento místico é o movimento da diminuição das alternativas. E o deserto é a diminuição das alternativas. A sua vida não é uma vida plural. Mas o uma outra cidade. Eles só não chegam ainda lá. Entendi. O deserto é a passagem. Exatamente. É a passagem. A travessia do deserto. Entendi. Mas ele vai pregar em outro lugar. Ele vai pregar em outro lugar. Vai pregar em outra freguesia. Isso aí. Então, a questão é, né, como é que o leitor vai achar seus agora seguidores. segue? Então, a decisão está... Mas aí, de novo, na questão do Macunaíma, ou nessa fragmentação que é o direito ou a doutrina jurídica, dos milhões de livros que são escritos, e isso, esse texto que a Catherine trouxe, essa questão não se repete no direito com essas pequenas seitas, uma dogmática que cada um diz o que quer. E me preocupa isso que você está falando, justamente quando eu passo para a visão do direito e para a visão do processo e do juiz. Como se ele, então, dá uma verdade. E essa discussão, essa tendência, e doutrinariamente, você até utiliza um termo incorreto, para mim, para o professor Lênio, que é dizer que existe uma verdade, né, real no processo, uma verdade... Todos os dias eles falam isso. E o juiz, ele não cria uma verdade, até porque no processo a percepção dele, ela é fragmentada,
porque é uma percepção a partir de dois olhares. E aí, se você não se atém ao que a parte fala e cria sua própria visão, se apropriando da sua própria visão de mundo, cria a verdade daquele processo, você simplesmente joga as partes para fora e deixa só o juiz, com a sua compreensão. Eu acho que esse é um problema muito sério. Pro Adriano, para pegar na sua fala, e o nosso reloginho às vezes liga e desliga, a noção, isso que a Flaviana está falando no direito, você fez direito, não sei se chegaram, sei lá, você é um filósofo e que também fez direito, que isso é muito bom, como o Ernie do Stein também, que acaba juntando essas coisas. A concepção de verdade real no direito é uma coisa tão bizarra que o sujeito diz que, a partir de sua consciência, busca a essência. Eles conseguem misturar isso, o que é nada. É terrível isso, não é assim, Flaviane? E aí como é que você vai acreditar nisso? Como é que você... Essa questão, como vai acreditar que aquilo é o Dom Quixote para pegar no seu livro? Não, o Dom Quixote tem um texto. Mas esse texto... Isso é uma das coisas mais difíceis, né? Quando a gente trabalha hoje com filosofia, literatura, né? Explicar que a coisa é muito complicada, né? Que a literatura, a arte, né? A nossa sensibilidade estética, ela nos oferece um certo espaço, uma redoma, né? Mas que essa redoma, ela não é feita para nós ignorarmos a precisão da ciência, as regras do direito, né, a ordem que a moralidade e os costumes instauram, né, que tem que criar pontes, né, entre o entusiasmo artístico, estético. E também não dá para dizer, Adriana, essa pergunta para você, para o último bloco, vai pensando assim, e pode começar já a responder nessa linha, também não dá para dizer não há verdades porque você está se confessando um mentiroso, né? Porque, inclusive, isso que eu acabei de dizer não é verdadeiro. Então, se não é verdadeiro, eu caio num paradoxo. Você que gosta dos funcionalistas, né? O paradoxo é um modo, né, a autopoiese é um modo de explicar os paradoxos. Mas tem que ter um modo de eu poder dizer que algo é. Mas é claro que há, mas isso não significa... A história do cretense mentiroso é dá muito entusiasmo no logicista, porque é também um mito de que nós podemos resolver os problemas do mundo com a lógica. Não dá, você pode dissolver problemas, compreendendo melhor esses problemas com os instrumentos lógicos, então isso é fundamental. Sim. Mas não há substituto para as interações humanas para solucionar os problemas. Só guarde isso, você começa o último bloco, porque o tempo da modernidade tem isso. Vamos para um rápido intervalo e vamos pegar a continuidade do que o Adriano falava sobre o mito do cretense e o problema de achar que você resolve um problema com ele, mas na verdade você está reduzindo talvez a complexidade com ele, mas não substitui nada. A gente já volta.